Eu nunca acreditei em nada disso. Candomblé, umbanda, macumba. Para mim, tudo era folclore, superstição de gente ignorante. Eu era advogado, formado pela USP, com escritório próprio em São Paulo, 3 carros importados na garagem e um apartamento de frente para o Parque Ibirapuera. Minha vida era feita de contratos, processos e reuniões com clientes de terno italiano. Religião afro-brasileira? Por favor. E isso era coisa de quem não tinha estudo. Até o dia em que conheci Mãe Seata. Tudo começou em março de 2023, quando meu sócio, Roberto, apareceu no escritório com uma proposta que mudaria tudo. Ele tinha conseguido um cliente novo, um empresário do ramo imobiliário chamado Valdecir Sampaio, que queria nossa ajuda para fechar um contrato milionário. O problema? Valdecir estava sendo processado por 3 concorrentes ao mesmo tempo, todos alegando que ele tinha fraudado licitações e subornado funcionários públicos. Se perdesse, ia para a cadeia. Esse caso é impossível, Roberto, eu disse, folheando os autos do processo. O cara está enterrado em provas, tem gravações, documentos, testemunhas. A gente não tem o que fazer. Eu sei, Roberto respondeu com aquele sorriso torto que eu conhecia bem. Mas ele vai pagar muito bem, muito mesmo, e disse que tem uma solução alternativa. Solução alternativa? Ele conhece uma mãe de santo. Diz que ela resolve qualquer problema. Qualquer um, Marcelo. Ele quer que a gente conheça ela. Eu ri na cara dele. Você tá de brincadeira, né, mãe de santo? A gente é advogado, Roberto, não palhaço de circo. Que merda é essa? Escuta, eu sei como parece, ele disse, se inclinando sobre minha mesa. Mas o Valdecir jurou que essa mulher já salvou ele de 3 falências. Disse que ela tem um ritual que muda as coisas. Literalmente muda o destino das pessoas. Isso é ridículo. Pode ser, mas ele vai nos pagar o dobro se a gente pelo menos for lá conhecer ela. Só isso. Uma visita. 15 minutos. 200 mil reais só para ouvir o que ela tem a dizer. 200 mil reais. Eu fiquei em silêncio, calculando. Meu divórcio tinha acabado de sair e minha ex-mulher tinha levado metade de tudo. Eu precisava daquele dinheiro. Precisava muito. Tá bom, suspirei. Mas se for perda de tempo, eu cobro cada segundo seu depois. 3 dias depois, na quinta-feira seguinte, Roberto me buscou às 7 da noite. Eu esperava ir para algum terreiro na periferia, algum barracão simples com chão de terra batida. Mas não. O endereço que Valdecir tinha passado era em Perdizes, num sobrado antigo e enorme, cercado por muros altos cobertos de trepadeiras. Tinha um portão de ferro trabalhado com símbolos que eu não reconheci. Não eram cruzes, não eram estrelas, eram formas geométricas estranhas, entrelaçadas com o que pareciam ser figuras humanas dançando. Roberto tocou a campainha. Ninguém respondeu. Ele tocou de novo. Nada. Que lugar bizarro, murmurei olhando as janelas do 2º andar. Todas estavam fechadas, mas eu podia jurar que vi uma sombra se mover atrás de uma das cortinas vermelhas. O Valdecir disse que ela não atende qualquer um. Roberto explicou. Só quem ela escolhe. Que merda de charlatanice é essa? Antes que ele pudesse responder, o portão se abriu sozinho. Não rangeu, não fez barulho. Simplesmente deslizou para o lado com um movimento suave, antinatural. Senti um arrepio subir pela minha nuca. Entramos. O jardim era mal cuidado, cheio de plantas que pareciam ter crescido sem controle, folhagens enormes, trepadeiras que subiam pelas paredes da casa, flores vermelhas e roxas que exalavam um perfume forte, quase enjoativo. No centro do jardim havia uma estátua de pedra de uma mulher com vários braços, cada um segurando um objeto diferente. Uma faca, uma corrente, um cálice, uma caveira. A porta da frente se abriu antes que chegássemos aos degraus. Uma mulher estava parada na entrada. Ela devia ter uns 60 anos, talvez mais, com a pele negra marcada por cicatrizes rituais no rosto, 3 linhas verticais em cada bochecha. Usava um vestido branco comprido, colares de contas coloridas que iam até a cintura, e seus olhos eram completamente brancos. Não havia pupilas, não havia íris, só aquele branco leitoso que parecia brilhar na penumbra da casa. Mãe Seata está esperando vocês, ela disse com uma voz que parecia vir de muito longe.
Subam. Segundo andar. Última porta à direita. Ela se afastou para nos deixar passar e eu senti aquele perfume de novo, só que dessa vez era diferente. Cheirava a sangue, a ferro, a algo podre por baixo de flores murchas. Entramos na casa. O interior era escuro, iluminado apenas por velas. Dezenas delas, espalhadas por todos os cantos, fazendo sombras dançarem nas paredes. As paredes eram cobertas por panos vermelhos e pretos, e havia imagens por toda parte. Não santos católicos, mas figuras africanas, estatuetas de madeira representando deuses que eu não conhecia, pratos com oferendas de comida, bebida e outras coisas que eu preferi não olhar muito de perto. Porra, Marcelo, Roberto sussurrou. Isso aqui tá me dando calafrios. Também tá me dando, respondi. Mas a gente veio até aqui. Vamos terminar logo com isso. Subimos as escadas. Cada degrau rangia sob nossos pés, um som agudo que ecoava pela casa inteira. Eu podia ouvir tambores ao longe, um ritmo constante, hipnótico, que parecia vibrar dentro do meu peito. E cantos, vozes femininas cantando em uma língua que eu não entendia, palavras que soavam antigas, poderosas. Chegamos ao segundo andar. O corredor era estreito e escuro, com aquelas mesmas velas tremulando. A última porta à direita estava entreaberta, e uma luz vermelha vazava pela fresta. Roberto bateu na porta. Entre, disse uma voz do outro lado. Era grave, rouca, carregada de autoridade. Empurramos a porta. O quarto era grande, circular, com o teto pintado de estrelas e símbolos que pareciam se mover quando eu piscava. No centro, havia um círculo desenhado no chão com pó branco. Pemba eu descobriria depois. E dentro dele, uma mulher sentada em uma cadeira de madeira entalhada. Mãe Ciata. Ela era enorme. Devia ter mais de 150 quilos, com a pele tão preta que parecia absorver a luz ao seu redor. Usava um turbante vermelho bordado com fios de ouro, dezenas de colares, pulseiras nos 2 braços e anéis em todos os dedos. Mas o que me chamou a atenção foram seus olhos. Eram amarelos. Amarelos como os de um gato, com pupilas verticais que me avaliaram da cabeça aos pés com uma intensidade que me fez recuar um passo. Sentem, ela ordenou, apontando para 2 cadeiras de frente para ela. Nós sentamos. Meu coração batia rápido demais. Valdecir mandou vocês, ela disse. Não era uma pergunta. Ele quer que eu resolva o problema dele, os processos, os inimigos, a prisão que se aproxima. É isso, Roberto gaguejou. A gente só queria saber se a senhora pode ajudar. Mãe Ciata riu. Foi um som grave, gutural, que fez as velas tremerem. Eu posso fazer mais do que ajudar, menino. Eu posso mudar o destino. Eu posso quebrar correntes. Eu posso abrir caminhos que estavam fechados há 1000 anos. Ela se inclinou para frente, e eu pude ver que suas unhas eram longas, pintadas de vermelho sangue. Mas tudo tem um preço. Sempre tem. Quanto? Perguntei, tentando soar profissional, controlado. Quanto a senhora cobra? Ela me olhou fixamente, e senti como se aqueles olhos amarelos estivessem vendo através de mim, lendo cada segredo, cada mentira, cada medo que eu tinha guardado. Dinheiro? Ela disse com desprezo. Dinheiro não compra o que eu faço. Dinheiro é papel, é ilusão. O que eu cobro é muito mais valioso. O que então? Lealdade, obediência. E quando eu chamar, vocês virão. Sem perguntas, sem hesitação. Ela sorriu, mostrando dentes perfeitamente brancos. Brancos demais. Vocês farão o que eu pedir, qualquer coisa. E em troca, eu darei a Valdecir o que ele quer. Vitória total. Seus inimigos destruídos. Sua liberdade garantida. Roberto olhou para mim. Eu podia ver a dúvida nos olhos dele, mas também a ganância. 200 mil reais. Mais o que Valdecir pagaria se ganhássemos o caso. Éramos advogados. Éramos bons em fechar acordos. Pode fazer o ritual, eu disse. Mãe Ciata sorriu mais largamente. Então está feito. Ela bateu palmas 3 vezes, e a porta atrás de nós se fechou sozinha. O ritual será amanhã à meia-noite. Vocês trarão Valdecir, e trarão também 3 objetos pessoais de cada um dos inimigos dele.
Cabelo, roupa, algo que tenha tocado a pele deles. Quanto mais íntimo, melhor. Como vamos conseguir isso? Roberto perguntou. Não é problema meu. Ela se levantou e percebi que era ainda maior do que eu pensava. Quase 2 metros de altura. Vocês prometeram obediência. Comecem a obedecer. Saímos daquela casa em silêncio. No carro, nenhum de nós falou por vários minutos. Finalmente, Roberto quebrou o silêncio. A gente não vai fazer isso, né? Ele disse, mas sua voz não tinha convicção. A gente já prometeu, respondi olhando pela janela. E ela tem razão. A gente precisa das provas. Sem elas, Valdecir tá ferrado de qualquer jeito. Nos 3 dias seguintes, fizemos coisas que nunca imaginei que faria. Subornamos uma faxineira para roubar fios de cabelo de uma escova. Invadimos um vestiário de academia para pegar uma toalha usada. Contratamos um hacker para descobrir endereços residenciais e rotas de trabalho. Éramos criminosos agora. E a parte mais assustadora? Não me senti mal por isso. Senti poder. Na noite do ritual, voltamos à casa em Perdizes. Dessa vez, Valdecir estava conosco. Um homem de 50 anos com barriga de chope e olhos nervosos. Ele carregava uma sacola com as oferendas que conseguimos, cabelos, roupas íntimas, até um lenço com sangue de um dos advogados adversários que tinha se cortado fazendo a barba. A casa estava diferente. As velas eram pretas agora e o cheiro era mais forte. Fumaça de charuto misturada com ervas e algo animal almiscarado. Havia mais gente também. 7 mulheres vestidas de branco, todas com os olhos pintados de branco, todas cantando baixinho, enquanto nos guiavam até o porão. O porão. Eu não sabia que a casa tinha porão. Descemos uma escada íngreme de pedra. O ar ficava mais frio a cada degrau, e eu podia sentir umidade nas paredes. Lá embaixo, o teto era baixo, suportado por vigas de madeira antiga. O chão era de terra batida e, no centro, havia um círculo enorme desenhado com sal e pemba, com símbolos complexos e nomes escritos em volta. Mãe Seata estava lá, mas agora vestida completamente de vermelho. Vermelho sangue. Ela estava descalça, e percebi que seus pés tinham 6 dedos cada um. Coloquem as oferendas aqui, ela disse, apontando para 3 tigelas de barro no centro do círculo. Valdecir obedeceu com mãos trêmulas. As mulheres de branco formaram um círculo ao nosso redor e começaram a cantar mais alto. O som ecoava no porão, criando harmônicos estranhos que faziam minha cabeça doer. Mãe Seata acendeu um charuto enorme e soprou fumaça sobre as oferendas. Então pegou uma garrafa de cachaça e derramou sobre elas murmurando palavras que eu não entendia. Suas mãos se moviam rápido demais, fazendo gestos no ar que deixavam rastros luminosos. Eu juro que vi isso. Rastros dourados que permaneciam por 1 segundo antes de desaparecer. Exu tranca ruas das almas, ela chamou com uma voz que fez as velas tremerem. Exu caveira, Exu dos cemitérios, Exu 7 encruzilhadas. Venham, ouçam meu chamado. Eu ofereço sangue, eu ofereço dor, eu ofereço destruição. Ela pegou uma faca de prata. Precisamos de sangue, ela disse, olhando diretamente para mim. Sangue de quem fez o pacto. Você. Venha aqui. Meu corpo se moveu antes que meu cérebro pudesse protestar. Eu estava diante dela, estendendo minha mão direita. Ela segurou meu pulso com força sobre-humana e cortou minha palma com um movimento rápido. Dor aguda explodiu em minha mão e sangue pingou nas tigelas. Ela fez o mesmo com Roberto e Valdecir. Nosso sangue se misturou com as oferendas, fumegando como se estivesse fervendo. Agora, Mãe Seata disse, levantando os braços, eu comando os espíritos. Destruam os inimigos deste homem. Quebrem suas vidas. Façam seus corações pararem. Façam seus cérebros sangrarem. Façam suas almas se perderem no escuro. As velas se apagaram todas ao mesmo tempo. Escuridão total. E então eu ouvi. Passos. Vários passos, pesados, arrastados, vindos de todos os lados ao mesmo tempo, e respirações. Respirações roucas, ofegantes, como de algo que não respirava há muito tempo. Uma das mulheres de branco gritou. As velas se acenderam novamente, mas agora a luz era vermelha, e eu pude ver coisas.
Sombras com formas quase humanas, mas erradas, distorcidas, com membros longos demais e cabeças tortas em ângulos impossíveis. Elas se moviam pelo perímetro do círculo, rosnando, arranhando o ar. Mãe Seata ria. Ria alto, com os braços erguidos, enquanto aquelas coisas giravam ao nosso redor. Está feito, ela berrou. O pacto está selado. Agora vão. Façam o que ordenei. As sombras saíram. Literalmente atravessaram as paredes e desapareceram, deixando apenas um cheiro de enxofre e carne queimada. O ritual terminou. As luzes voltaram ao normal. As mulheres de branco pararam de cantar. Mãe Seata se virou para nós, suando exausta. Em 3 dias, ela disse, vocês terão notícias. Boas notícias. Subimos as escadas em silêncio. Saímos da casa. Ninguém falou nada no caminho de volta. 3 dias depois, recebi a ligação. O advogado principal do caso contra Valdecir tinha morrido. Ataque cardíaco fulminante, aos 42 anos, sem histórico de problemas no coração. Encontraram ele no escritório, caído sobre a mesa, com os olhos abertos e uma expressão de terror absoluto no rosto. No dia seguinte, o segundo advogado sofreu um acidente de carro. O freio falhou misteriosamente. Ele sobreviveu, mas ficou paraplégico. Desistiu do caso. No 3º dia, o último advogado simplesmente desapareceu. Saiu de casa para o trabalho e nunca mais foi visto. A polícia encontrou o carro dele abandonado perto de um cemitério em Guarulhos, com as portas abertas e sangue no banco do motorista. Nunca acharam o corpo. Os 3 processos contra Valdecir foram arquivados por falta de provas e representação legal. Roberto estava eufórico. Valdecir nos pagou R$1 milhão. R$1 milhão. Nossa reputação explodiu. Clientes começaram a procurar nosso escritório de todo o Brasil. Casos impossíveis, casos que ninguém mais aceitava. E sempre, Mãe Seata estava lá nos bastidores. Porque ela cobrou. Ah, como ela cobrou. Primeiro foram tarefas pequenas, entregar envelopes para pessoas específicas, buscar objetos em lugares estranhos, cemitérios, encruzilhadas, hospitais abandonados. Eu me disse que eram só excentricidades. Parte do pagamento. Nada demais, mas as tarefas foram ficando piores. Ela me pediu para roubar certidões de óbito de cartórios, para subornar legistas e conseguir amostras de órgãos de cadáveres, para filmar pessoas sem que elas soubessem, para invadir casas e plantar objetos, bonecas de pano, espelhos quebrados, frascos com líquidos escuros. Eu fiz tudo, porque cada vez que pensava em recusar, minha mão direita, aquela que ela tinha cortado, começava a queimar. Uma dor insuportável que só parava quando eu obedecia. Roberto começou a mudar. Ele ficou mais magro, com olheiras profundas. Parou de dormir direito. Dizia que tinha pesadelos todas as noites. Sonhava que estava sendo enterrado vivo, que mãos negras e podres o puxavam para dentro da terra. A gente precisa parar com isso. Ele me disse um dia, 3 meses depois do ritual. Isso não é normal, Marcelo. A gente está envolvido em algo muito errado. É tarde demais, respondi. E era verdade. Eu sabia que era. Em junho, Mãe Seata me ligou. Preciso de você amanhã à noite, ela disse. 00:30. Cemitério da Consolação, Portão dos Fundos. Venha sozinho. Por quê? O que você quer? Obediência, ela respondeu e desligou. Fui. Claro que fui. O Cemitério da Consolação à noite é um lugar que não deveria existir. Silencioso demais, escuro demais. As árvores parecem se inclinar sobre você, e as lápides lançam sombras que se movem mesmo sem vento. Mãe Seata estava lá, vestida de preto, com 2 das mulheres de olhos brancos ao seu lado. Elas carregavam paz. Venha, ela ordenou. Seguimos por entre os túmulos até chegarmos a uma área antiga, onde as lápides estavam quebradas e cobertas de musgo. Ela parou diante de uma cripta com a porta de ferro enferrujada. Abra, ela disse. Eu não tenho a chave. Ela me olhou com aqueles olhos amarelos e sorriu. Você não precisa de chave. Abra. Algo dentro de mim obedeceu. Segurei a porta e puxei. Ela se abriu facilmente, apesar da ferrugem, rangendo alto na noite silenciosa. Dentro havia uma escada descendo para a escuridão. Desça.
Mãe Seata ordenou. Lá embaixo há um caixão. Dentro dele, um esqueleto. Traga a caveira. Você tá de brincadeira, eu disse, mas já estava descendo como se meu corpo não me pertencesse mais. A cripta era pequena, úmida, fedia a mofo e decomposição. Havia 3 caixões empilhados. O de cima estava semi-aberto. Dentro, ossos amarelados vestindo trapos de roupa antiga. E a caveira olhando para cima com aquelas órbitas vazias. Peguei a caveira. Ela era surpreendentemente leve, quase como isopor. Subi. Entreguei a caveira para a Mãe Seata. Ela a segurou com reverência, acariciando o osso amarelado. Perfeito, ela sussurrou. Com isso eu posso fazer o próximo ritual. Que próximo ritual? Você vai saber. Em breve. Ela olhou para mim e havia algo diferente em seu olhar. Algo que parecia quase pena. Você foi um bom servo, Marcelo, obediente, leal, mas toda dívida tem que ser paga e a sua está chegando a hora. Gelei. O que você quer dizer? Você acha que o poder vem de graça? Ela riu. Você acha que pode mudar o destino, destruir vidas sem consequências? Você assinou um contrato, Marcelo, com sangue, e agora os espíritos querem o pagamento deles. Que pagamento? Sua alma, ela disse simplesmente. Ou a de alguém que você ama. Você escolhe. Tem até a lua nova. 10 dias. Ela se virou e foi embora, deixando-me sozinho entre os túmulos. Os próximos dias foram um inferno. Tentei fugir. Comprei passagens para Londres. No aeroporto, minhas pernas simplesmente pararam de funcionar. Caí no chão, paralítico, enquanto pessoas corriam para me ajudar. Voltaram a funcionar só quando desisti e voltei para casa. Tentei procurar um padre. Ele concordou em fazer uma bênção na minha casa. Quando começou a rezar, todos os espelhos da minha sala explodiram ao mesmo tempo. O padre saiu correndo e nunca mais retornou minhas ligações. Tentei procurar outro pai de santo, um babalorixá que um amigo me indicou. Quando expliquei minha situação, ele ficou pálido. Mãe Seata, ele sussurrou. Você fez pacto com Mãe Seata? Meu Deus, você não sabe quem ela é? Quem? Ela não é humana. Não mais. Ela fez o ritual proibido há 30 anos. O ritual das 7 encruzilhadas da morte. Trocou sua humanidade por poder absoluto sobre os espíritos. Ela é uma Egum agora, uma alma morta que habita um corpo vivo. E quem faz pacto com ela? Ele balançou a cabeça. Não tem saída. Os espíritos sempre recebem o que é devido. Tem que ter uma saída, eu implorei. Só uma. Ele disse, relutante. Você oferece outra alma no seu lugar, mas tem que ser alguém próximo, alguém que você ame. E tem que ser você mesmo que faça. Faça o quê? Ele não respondeu. Só olhou para mim com pena e fechou a porta. Voltei para casa. Sentei no escuro da minha sala. Pensei em todas as pessoas que eu amava. Minha mãe, que morava em Santos, minha irmã, professora em Campinas, meu sobrinho de 7 anos. Não, eu não podia, não ia. Mas então as dores começaram. Primeiro foi a mão direita, aquela que ela tinha cortado. A cicatriz se abriu sozinha, sangrando negro em vez de vermelho. Depois foi o peito. Sentia como se meu coração estivesse sendo espremido por uma mão invisível. Não conseguia respirar. Caí no chão, convulsionando, vomitando sangue, e ouvi vozes, dezenas delas, sussurrando, gritando, rindo, todas dizendo a mesma coisa. Pague, pague, pague. Roberto me ligou naquela noite. Estava chorando. Marcelo, ele soluçou. Eles estão aqui, na minha casa. Eu posso vê-los. Sombras com olhos vermelhos, estão rodeando minha cama. Eu tentei sair, mas as portas não abrem. As janelas não quebram. Eu tô preso, eles vão me levar pro inferno. Roberto, escuta, a gente vai... Um grito horrível, e então a linha caiu. Liguei de volta. Ninguém atendeu. Fui até o apartamento dele. A porta estava aberta. Dentro tudo estava destruído. Móveis quebrados, paredes arranhadas, sangue no chão. Mas não havia corpo. Nada. Só um cheiro horrível de enxofre e um bilhete escrito na parede com sangue. Você é o próximo.
Aquela foi a noite em que desisti. Liguei para a mãe Seata. O que você quer que eu faça? Perguntei derrotado. Venha amanhã, ela disse. 00:30. Você sabe onde. E traga sua escolha. Desliguei. Olhei para a foto na minha mesa. Minha mãe sorrindo, minha irmã, meu sobrinho. Não, eu não ia fazer isso. Não ia condenar nenhum deles. Então só restava uma opção. Na noite seguinte, voltei à casa em Perdizes pela última vez. Mas não trouxe ninguém comigo. Trouxe só uma coisa, a arma que meu pai tinha me dado antes de morrer. Um revólver 38 carregado. Entrei na casa, desci até o porão. Mãe Seata estava lá, com o círculo preparado, as velas acesas, as mulheres de branco cantando. Onde está a sua oferenda? Ela perguntou. Aqui, respondi apontando a arma para minha própria cabeça. Ela parou. Os cantos pararam. As velas tremeram. Você não pode, ela disse, mas pela primeira vez sua voz tinha incerteza. Se você se matar, a dívida permanece. Sua família paga. Seus descendentes pagam. Por 7 gerações. Eu não tenho descendentes, eu disse. Meu casamento acabou. Nunca tive filhos. Minha linhagem termina comigo. E se eu me matar aqui, neste círculo, minha alma vai diretamente para os espíritos. Vocês não podem me tocar. Vocês não podem tocar ninguém que eu amo. Porque eu vou estar morto pelos meus próprios atos, não pelos de vocês. Silêncio total. Mãe Seata me olhou com aqueles olhos amarelos, e pela primeira vez vi algo que parecia surpresa. Talvez até respeito. Você aprendeu, ela disse calmamente. Aprendeu a verdadeira lição, que alguns pactos não devem ser feitos, que alguns poderes têm preços altos demais, e que às vezes a única vitória é a recusa. Ela ergueu uma mão. Abaixe a arma, Marcelo. Por quê? Gritei. Porque eu deveria confiar em você. Por quê? Ela disse, e sua voz mudou, ficou mais suave, mais humana. Você passou no teste. Teste? Todo ritual verdadeiro tem uma saída. Todo pacto tem uma cláusula. A saída é a coragem de escolher a própria destruição ao invés de destruir outros. Ela se aproximou. Quantos você acha que chegam a esse ponto? Quantos você acha que escolhem morrer ao invés de condenar um inocente? Eu não entendo. Valdecir não escolheu. Ele sacrificou a própria mãe quando chegou a hora. Por isso ele ainda está vivo. Por isso ele ainda é meu servo. Seus olhos brilharam. Roberto não escolheu. Ele ia matar a esposa. Os espíritos o levaram antes. Mas você escolheu diferente. Ela estendeu a mão para mim. O pacto está quebrado. Você está livre. Mas lembre-se desta noite, Marcelo. Lembre-se do que você quase se tornou, do que você quase fez. E nunca mais. Ela se inclinou próxima e pude sentir seu hálito quente. Nunca mais procure atalhos. Nunca mais tente forçar o destino, porque o universo sempre, sempre cobra o preço. Ela desapareceu. Literalmente desapareceu como fumaça. As mulheres de branco, as velas, o círculo, tudo desapareceu. E eu estava sozinho no porão vazio de uma casa abandonada em Perdizes. Saí dali cambaleando. Não sei quanto tempo passei andando pelas ruas. Quando finalmente parei, estava em frente a uma igreja. Entrei, sentei no último banco e chorei. Chorei por horas. Isso foi há 2 anos. Fechei meu escritório. Doei quase todo o dinheiro que tinha ganhado. Hoje trabalho como advogado voluntário em comunidades carentes, defendendo gente que não tem como pagar. Moro num apartamento simples. Não tenho carro importado, não tenho luxos, mas durmo à noite. E minha alma ainda é minha. Roberto nunca foi encontrado. Valdecir morreu 6 meses depois, câncer agressivo que o consumiu em 3 semanas. Dizem que nos últimos dias ele gritava que sombras estavam o arrastando para debaixo da cama. Às vezes, nas noites de lua nova, eu ainda sinto a cicatriz na minha mão queimar. É um lembrete do que eu fui, do que eu quase me tornei e do preço que quase paguei por querer poder que não me pertencia. Se você algum dia encontrar alguém oferecendo soluções fáceis, mudanças rápidas de destino, poder sem esforço, corra, porque na vida real não existe mágica sem preço.
Não existe poder sem consequência, e alguns pactos, uma vez feitos, mancham sua alma para sempre. Eu sobrevivi, mas uma parte de mim morreu naquele porão. E, sinceramente, foi a parte que merecia morrer. Você já sentiu que estava preso em uma situação sem saída? Já foi tentado por promessas de soluções rápidas? Deixe nos comentários suas experiências com o sobrenatural. Inscreva-se, ative o sininho e compartilhe este relato. Seu apoio mantém o canal vivo. Até o próximo Relato das Trevas.